Fala galera, beleza? Eu sou o Alan Borges e esse é o Cartoleiro Manager e eu vou ajudar vocês a escalarem o melhor time no Cartola FC. Vem! Sim galera, enfim conseguimos aquela mitada que a gente estava buscando desde o começo do Cartola, desde a primeira rodada. Fizemos 112 pontos, ficamos bem acima aí da média dos cartoleiros que foram em torno de 38, 40 pontos. Mitamos demais nessa rodada aqui, galera. Fiquei muito feliz, tá? A gente conseguiu acertar no capitão aí no Gabigol, acertamos no Luan, acertamos também no Sabino, acertamos também no goleiro Boeck do Fortaleza. Enfim, foi uma rodada muito positiva pra gente, tá? Coloquei aí pra vocês verem, dar uma olhada. Estamos no nível ouro 3, né? Nesse mês. Então estamos com patrimônio de 143 cartoletas e no total de 990 pontos. Estamos batendo ali nos mil pontos já. Galera, como eu falei para vocês, tá? Vou estar gravando desse jeito. Pode ser que na próxima rodada também esteja gravando assim, tá? Como eu falei para vocês, acabei de passar por uma cirurgia no olho aí. E então meu olho tá bem sensível à luz. Então eu não tô conseguindo gravar. Vou até colocar uma foto aí para vocês para ver mais ou menos como que tá meu olho aí. Então não vou conseguir gravar, tá? Por esses dias. Então a gente vai dar seguimento aí, nunca deixando vocês na mão. A gente vai começar a gravar desse jeito, beleza? Então, muito feliz pela pontuação da rodada passada. 112 pontos, tá, galera? Muito feliz mesmo, tá? Eu sei que no começo aí, para vocês no Cartola, eu fiquei alguns anos sem jogar Cartola, tá? Mais ou menos uns 2, 3 anos sem jogar Cartola. E confesso que no começo do Cartola eu estava com uma certa dificuldade para poder escalar o time e passar as melhores dicas para vocês, né? Mas conforme a gente vai jogando e a gente vai se adaptando ao novo estilo do Cartola, tá? E tendo o conhecimento que a gente tem sobre o futebol, a gente conseguiu estar evoluindo muito, mas muito bem nessas últimas rodadas aí. E cada vez mais espero que esse segundo turno a gente possa contribuir mais e mais para ajudar vocês, beleza? Então não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixe aquele like, tá? Sabe que nos ajuda demais aí a crescer e a divulgar o nosso trabalho. Também sigam-me nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês, que lá, como sempre, coloco a escalação para vocês dos jogos que vão ter antes do mercado fechar. E dessa rodada, se eu não me engano, vai ser Bahia e Fortaleza, Cuiabá e Santos, que vai ser às 9 horas da noite. O mercado fecha às 8h30 no sábado, então às 9 horas vai ser os jogos que abrem a rodada. Lembrando que essa rodada tem apenas 5 jogos, tá? Por conta das eliminatórias, os times que têm jogadores envolvidos em seleções acabaram tendo o Cartola tirando esses jogos. Aliás, a CBF cancelou esses jogos, então só 5 jogos, então tá pode ser que tá um pouco mais fácil, mas tá meio complicado de escalar por conta dessas poucas opções que a gente tem. Acredito que vai ter muita gente escalando, muita gente igual aí, mas vamos começar a escalar nosso time aí para essa 19ª rodada, última rodada do Cartola, meio quebrada aí, mas vamos começar a escalar o nosso time, beleza? Então, eu vou começar a escalar aqui, vou mostrar para vocês, tá? A gente vai começar a escalar o nosso time, voltar para a formação no 4-3-3, na formação que a gente costuma jogar. Por mais que a gente tenha apontado super bem aí no 3-4-3 na rodada passada, a gente vai voltar no 4-3-3, beleza? Então, como sempre, começando com o goleiro, vou dar algumas opções aqui para vocês. Marcos Felipe contra o Chapecoense fora de casa, muito boa opção. Já tem 50 defesas em 15 jogos, é um goleiro que defende muito bem, apareceu muito bem aí no Fluminense. A Chapecoense, sabemos que quando joga em casa tem dificuldade de fazer gol, e os times que jogam contra a Chapecoense também garantem sempre um SG. Basicamente quando jogam contra a Chapecoense lá. Então o Marcos Felipe é uma excelente aposta, assim como o Cássio do Corinthians. Eu acho que é o goleiro, se eu não me engano, que tem mais defesas no campeonato, tá? Tem 66 defesas em 18 jogos. Pode ver aí que o Cássio aí não negativou ainda nessas últimas rodadas. Tem algumas pontuações super boas aí. Pega o Juventude, que em casa é muito bom, sempre marca, a maioria das vezes consegue vencer, mas fora de casa já bateu 4 ou 5 jogos sem marcar. Então o Cássio sim é uma excelente aposta, porque o Juventude fora de casa não costuma marcar muitos gols.
Assim também como o Walter é uma boa aposta e o João Paulo, tá? Vai ser acho que um jogo bem movimentado aí entre Cuiabá e Santos. Não vejo favoritismo em nenhum dos dois times, mas são duas boas apostas por serem dois grandes goleiros aí. Também muita boa, a aposta é muito boa nesses dois, tá? O Kehler da Chapecoense mitou na rodada passada aí, fez 12 pontos. Mas como pega o Fluminense fora, em casa e a Chapecoense é a última colocada, pode ser que sim, ele faça algumas defesas e mesmo tomando gol, acabe pontuando bem. Mas eu não vou com ele, eu não indico muito ele assim, tá? Por conta do jogo contra o Fluminense ser complicado aí para a Chapecoense. Assim também como o Marcelo Boeck, como mitou na rodada passada, é um jogo mais meio que aberto contra o Bahia. Também não iria com o Boeck. E mais para finalizar, o Bento do Atlético Paranaense. Todos sabemos que o Sport tem grande dificuldade de marcar no campeonato aí. É o pior ataque do campeonato. Mas principalmente em casa ele não costuma marcar. Tá? Fora de casa, eu não sei se ele joga numa formação mais defensiva e acaba explorando mais o contra-ataque. Acabou sim marcando alguns gols contra o Bahia, contra o Corinthians, sempre marcando fora de casa, acabando marcando alguns gols. Então, o Bento é uma boa aposta aí, eu acho que o Atlético Paranaense vence esse jogo aí, já vem de 4, 5 derrotas seguidas. Eu acho que é o momento do Atlético dar um up aí, voltar a vencer no campeonato, assim como eu falei para vocês na rodada passada, que assim seria o Palmeiras, que o Palmeiras sim venceria o Atlético Paranaense. Acredito na vitória do Atlético Paranaense contra o Sport, mas eu vou com o Cássio. Acredito mais no SG do Corinthians para essa rodada. E vamos escalar nossos laterais. Assim, Fagner é excelente aposta, vai ser o nosso primeiro lateral. Um Fagner diferente, tá? Cometendo menos faltas, tomando menos cartão. Aliás, não tomou nenhum cartão ainda, 17 jogos. Tem 50 desarmes. Tá? Não deu uma assistência ainda, mas quem sabe dá uma assistência aí no jogo contra o Juventude. Também não negativou, um jogador super regular, super indicado aí. E vai ser o nosso primeiro lateral. Assim o Fábio Santos também é uma boa aposta como o Fagner. Tem algumas vezes que negativou, mas também é o cobrador de pênaltis oficial do Corinthians. É um jogador que tem um aproveitamento muito bom em pênaltis, mas apenas 9 desarmes ali. Também é uma boa opção alternativa ao Fagner, tá? Temos o Marcinho aí do Atlético Paranaense. Só que o Marcinho também é um jogador que não desarma muito, tá? Apesar de ter 4 assistências no campeonato, tem 11 desarmes em 15 jogos, tem mais faltas cometidas do que desarmes, além de um cartão vermelho que tomou, tá? Não sei, não aposto muito no Marcinho não, mas para quem quiser apostar, fique à vontade. Temos o Egídio e o Samuel Xavier, também são boas apostas contra o Chapecoense, tá? Como eu falei para vocês, setor defensivo contra a Chapecoense jogando fora, quando a Chapecoense joga em casa, vai muito bem. Então, levando em conta que aquele lado de esquerdo da Chapecoense cede muito pontos aos jogadores do lado direito, né, dos seus adversários, a gente vai com o Samuel Xavier, que tem aí uma média boa de desarmes, tem 19 desarmes em 11 jogos, tá? É um jogador ali que também pode dar uma assistência, quem sabe, nos ajudar aí para pontuar ainda mais. Então, fechando o nosso lateral, a gente vai com o Samuel Xavier, mas algumas boas apostas aí para quem quiser apostar ainda na Chapecoense, achando que a Chapecoense possa ser que surpreenda e vença. O Bussanello também da Chapecoense é uma boa alternativa, tá? Um jogador que tá se mostrando aí um bom para Cartola, apesar de sempre estar perdendo SGs aí. A Chapecoense, ele tem boas pontuações e não negativou, tá, galera? Ó, tem algumas pontuações legais aí, então para quem quiser apostar no SG aí da Chapecoense, pode ser que ele vá muito bem, tem um gol, uma assistência, 27 desarmes em 11 jogos, tá? É uma boa aposta aí também. Abner Vinícius, coloquei ele algumas vezes, me decepcionei com ele, tá? Eu acho que eu vou ver se consigo puxar aqui as duas vezes que eu coloquei. Uma que ele fez menos 2,2 e outra que ele fez 0,3. Então, assim, é um jogador que tem 2 assistências, 15 desarmes, mas não tem uma média muito boa no Cartola. Não se mostra jogador muito bom para Cartola. Mas para quem quiser apostar no SG do Atlético Paranaense, também pode ser uma boa aposta, tá? Mas como eu falei para vocês, a gente vai com o Samuel Xavier para nossa lateral. E os nossos zagueiros, temos boas opções aqui, o Nino, o Lucas Claro do Fluminense, sempre boas apostas, principalmente o Nino, tá? Tem um gol, 22 desarmes em 11 jogos. Ele estava no nosso time aí na rodada passada, mas acabou fazendo apenas 5 pontos, esperava um pouco mais dele aí contra o Bahia, mas pelo menos manteve o SG e nos ajudou. João Vitor do Corinthians, eu acho que a grande maioria vai apostar nele, 34 desarmes em 17 jogos.
não marcou ainda, mas também jogador super regular. Nas últimas rodadas apenas negativou uma vez, está mostrando um excelente zagueiro aí no time do Corinthians e é um dos principais jogadores aí nessa retomada do Corinthians aí, nessa subida aí do Corinthians aí nas últimas rodadas. Então a gente vai com ele, nosso primeiro zagueiro. E outra opção boa aqui também é o Thiago Heleno, Pedro Henrique, o Gil também no Corinthians, alternativo ao João Vitor, desculpa. Mas a gente vai acabar apostando mesmo no Pedro Henrique. Não é um grande jogador para cartola, tá? Tem algumas pontuações boas, tá? Tem 13 desarmes em 13 jogos, ele é bem parecido assim com o Thiago Heleno, apesar do Thiago Heleno ter um gol, 13 desarmes também em 13 jogos, mas a gente vai com o Pedro Henrique, porque eu não quero dobrar o lado nem Fluminense e nem Atlético Paranaense, tá? Tô apostando mais no SG aí do Corinthians, então vou triplicar ali o Corinthians na zaga e apostar no jogador do Atlético Paranaense e um do Fluminense para essa rodada, beleza? Então vamos para os nossos meias. O nosso primeiro meia vai ser o Ederson. Nos decepcionou, não só nós, mas muita gente aí na rodada passada. O Ederson não pontuou, na verdade, né? Acabou zerando na rodada passada, mas é um excelente jogador, tá? Não tem como, tem uma média de 6,16, tá? Tem 54 desarmes e um gol, 4 assistências em 17 jogos. Muito regular, assim, eu acredito no Ederson. Então não é porque ele fez uma partida ruim que ele vai repetir essa partida ruim. A gente continua acreditando nele, então a gente vai com ele para o meio campo. O Cachu também é uma excelente aposta, apesar do Fortaleza pegar o Bahia fora de casa, mas o Fortaleza está se mostrando um time muito que está marcando gols fora de casa, né? Fez 3 no Palmeiras, fez 2 no São Paulo pela Copa do Brasil, e marcou contra o Juventude também lá no Sul, então sempre marcando gols. O Pikachu também é uma excelente aposta. Jean Mota, como eu falei pra você na rodada passada, eu não ia com ele, que a gente apostou na retrasada, a gente acertou o pé com ele, que ele deu uma assistência, na outra falei que não era uma boa aposta, e aí vejamos na pontuação dele, realmente não foi, tá? Menos 3,10. E nessa aqui eu acho que ele é uma boa aposta sim, eu acho que é um jogo bem aberto contra o Cuiabá. O Santos já faz um mês, na verdade, que não vence no campeonato. Vai em busca, é um dos piores visitantes em casa, mas eu acredito no Jean Mota para essa rodada sim. Mas eu não vou com ele, vou com o Nicão. Nicão já tem 3 gols, 1 assistência, 13 desarmes em 11 jogos. Como eu falei para vocês, 5 derrotas do Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Paranaense vence o Sport. Não sei se realmente vai manter o SG, mas eu acredito que vença. E o Nicão, sem o Teroles, vai ser o principal meia ali do Atlético Paranaense. E outras boas opções, o Lucas Crispim também do Fortaleza, excelente aposta. Assim também como o Carlos Sanches também do Santos. O Citadino alternativo aí ao Nicão também excelente aposta. E também deixa eu mostrar aqui para vocês, o Adson do Corinthians, tá? Ele tá bem baratinho para quem não tem muita cartoleta. Jogador que despontou 2 vezes muito bem aí, tá? Fez 16 pontos em uma, 18 em outra, não negativou também, tá? Tem 3 gols, 1 assistência e uma finalização na trave. 12 desarmes para ser o meia, tá? Mas é uma excelente aposta. Acredito que vou com ele como o meu meia reserva. Mas para o time titular eu vou com o Juliano. Acredito que o Juliano vai acabar fazendo o seu primeiro gol aí com a camisa do Corinthians contra o Juventude, tá? Também não negativou, não tem uma assistência no campeonato, mas mesmo assim se mantém bem regular e acredito que com o passar do tempo vai evoluindo cada vez mais. Então vamos agora fechar os 3 atacantes. Robson, excelente aposta, tá, galera? Acho que muitas vezes quando ele foi muito visado, ele acabou decepcionando, já faz 3 jogos que não marca. Mas vinha de uma sequência muito boa aí, de boas notas, tá? 11, 11, 11, 10, 4, já tem 7 gols e 1 assistência. E eu acredito sim muito no Robson nessa rodada, mas por enquanto eu não vou com ele, tá? Eu vou com o Jô. O Jô vem crescendo aí no time do Corinthians também, tem 5 gols e 1 assistência. O Corinthians vem numa crescente muito boa aí, já vem de 4 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas. É o artilheiro do time aí, o Jô, a gente vai com ele. Outra boa aposta também é o David, alternativo ao Robson. O Mosquito também é alternativo ao Jô. Mas a gente vai com o Bissoli. O Bissoli tem 2 jogos aí no campeonato. No último jogo marcou contra o Palmeiras, está um pouquinho valorizado. Mas eu acredito sim que o Atlético Paranaense vai vencer o Sport. Ele só tem 2 jogos no campeonato, então marcou um gol aí. Mas no jogo contra o Palmeiras também marcou um outro gol que foi anulado. Acabou no dominando com a mão. Se não tivesse dominado com a mão, tinha feito 2 gols aí. Então um jogador que apareceu bem na Sul-Americana, já apareceu no jogo contra a LDU, marcou o gol, pegou a bola, bateu o pênalti, então aí
provavelmente é o cobrador de pênaltis oficial do Atlético Paranaense, tá? Então eu vou com o Bissoli como nosso atacante. E estava em dúvida entre o Fred e o Luca, tá? Vou ser bem sincero para vocês, estava muito em dúvida. O Luca está se mostrando melhor do que o Fred. 3 gols e 9 desarmes aí em 8 jogos. Estourou em uma rodada que fez 17 pontos. Negativou em outras 2. É um jogador mais regular do que o próprio Fred. O Fred tem apenas 1,33 de média, tá? Tem 2 gols. Mas é um jogador que faz muitas faltas. Ó, tem 2 desarmes e 22 faltas cometidas. Marcou 2 gols, como eu falei para vocês. Aí sim ele consegue pontuar bem. Só que tem aquela coisa, que centroavante sempre contra a Chapecoense vai bem, né? Quando a Chapecoense cede gols aí os centroavantes, dando uma dúvida muito grande entre o Luca e o Fred. Vou começar com o Luca, tá? Eu sei que muita gente tá com o Fred, mas eu vou apostar no Luca por enquanto. Mas pode ser que até sábado eu mude, tá? E o nosso técnico, a gente tem cartoleta para escolher qualquer técnico aqui. Vou apostar no Silvinho, a gente está apostando muito, acho que muita gente está apostando na vitória do Corinthians contra o Juventude, a gente não vai ser diferente, vamos surfar na onda aí da fase do Corinthians e vamos de Silvinho para o técnico. E o nosso goleiro reserva vai ser o Bento do Atlético Paranaense, o nosso zagueiro reserva vai ser, deixa eu mostrar aqui, o Gil, alternativo ao João Vitor. O nosso lateral reserva vai ser o João Carlos do Cuiabá. O nosso meia reserva, como eu falei para vocês anteriormente, vai ser o Adson do Corinthians, mas Lucas Crispim também é uma boa. E o nosso atacante reserva, por enquanto, vai ser o Luiz Henrique do Fluminense, tá? Temos também outras boas opções aqui. O Fred não dá pra gente escalar. Temos o Jader, apesar, vamos com o Jader, tá? Alternativo aí ao Bissoli, ou com o Jader para ser o nosso atacante reserva. E vou apostar no Jô, como nosso capitão, dar um voto de confiança aí. A gente apostou uma vez nessa temporada aí no Jô, contra o Atlético Mineiro. Ele perdeu um gol debaixo do gol, chutando na trave, mas mesmo assim acabou fazendo, acho que 5 ou 6 pontos. Então a gente vai dar mais um voto de confiança pro Jô para essa rodada. Beleza, galera? Então esse é o meu time para essa rodada. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa aquele like, sabe que nos ajuda demais, tá? Então, conforme o tempo vai passando e eu for melhorando, vou voltar a gravar como sempre gravei para vocês. Mas por enquanto, para não deixar vocês na mão, tá? E pra gente continuar nessa pegada boa que a gente tá, vou continuando gravando os vídeos assim, beleza? Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.